Hebreus capítulo 2 e versículo 9 diz assim: Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. E oremos. Amado Pai, obrigado pela Tua palavra, abençoe agora que nós possamos aprender dela, que o Senhor possa nos ensinar esta manhã, me dê poder para eu falar com clareza, com prudência. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar então. E estamos então continuando nosso estudo Calvinismo Exposto. E nós estamos na quarta parte deste tema. E nós começamos há umas 3 semanas atrás, 3, 4 semanas atrás. E nós temos visto algumas coisas. Eu vou recapitular rapidamente, só para trazer a gente na atual posição que nós encontramos. Primeiramente, nós vimos que Calvinismo não foi algo que Calvino bolou. Pelo contrário, ele apenas copiou, replicou, emprestou o seu nome. Toda essa história de Calvinismo, ela tem origem em um homem chamado Agostinho, que é um das pilastras, digamos assim, um dos fundadores, não dizer fundadores, mas um dos grandes teólogos da Igreja Católica. E quando você vê algum crente, seja ele evangélico, seja ele batista, seja ele reformado, quem for, tendo Agostinho como um grande homem de fé, um grande teólogo, muito cuidado, porque Agostinho era basicamente católico. Tá? Ele existiu e ensinava antes da Igreja Católica se tornar uma realidade, mas o que ele ensinava, a teologia dele, basicamente a teologia que depois ficou sendo conhecida e é conhecida hoje como teologia católica. Tá? Então, tem muito cuidado com alguém que canta os louvores a Agostinho como se fosse uma coisa boa. Nós vimos também que Calvino, ele não só copiou teologia essa fonte católica, mas ele copiou também os métodos católicos. Ele praticamente iniciou a sua própria inquisiçãozinha, digamos assim. Ele perseguia católicos, ele perseguia batistas, perseguia qualquer um que não fosse do pensamento dele. Né? Perseguia, prender, torturar e matar, né? Queimar na fogueira e assim por diante. Então, ele levou muita coisa da tal reforma que ele fez, ele reformou algumas coisas, mas ficou com muita coisa da Igreja Católica. A hierarquia, por exemplo, a autoridade cívica, por exemplo, né? a não separação da Igreja e do Estado, por exemplo. Então, uma série de coisas ele simplesmente levou junto com ele quando saiu e não fez nada a respeito. Mas o calvinismo ele pode ser resumido em 5 pontos. Esses pontos são conhecidos como tulipa, que vem do inglês tulip, que é T-U-L-I-P, e cada uma dessas letras ela representa uma das doutrinas, um dos pontos, dos 5 pontos do calvinismo. Nós já vemos os primeiros 3, nós já vemos a depravação total, que seria o T, depravação total, que na realidade o que ele quer dizer com depravação total é a incapacidade total do homem de ir a Deus, que é um erro. A Bíblia ensina a depravação total do homem, o homem é totalmente depravado em toda a sua natureza, mas não quer dizer que ele é incapaz. Né? Então, mais uma vez, como nós já vimos, falsas religiões, erros doutrinários, muitas vezes empregam termos bíblicos, termos corretos, só que aplicam outros significados e sentidos para confundir a questão. Então, esse é o primeiro ponto que nós já vimos. O segundo ponto é eleição incondicional, ou seja, Deus escolheu uns para o céu, uns para o inferno, ponto final. E o que nós vamos ver hoje é expiação limitada, que seria o L de tulipa. Esse L quer dizer Limited Atonement, que em inglês significa expiação limitada. Os outros pontos que nós veremos são, na semana que vem nós vamos ver graça irresistível e depois a perseverança dos santos na semana depois disso. Mas vamos ver hoje o terceiro ponto a respeito da expiação limitada. Nós lemos Hebreus 2, versículo 9, onde fica bem claro aqui, sem deixar muita dúvida, que, se você olhar o finalzinho do versículo 9, que fala que pela graça de Deus, Jesus provasse a morte por quem? Todos. A expiação limitada ensina que o sangue de Cristo foi derramado apenas para algumas certas pessoas. Jesus morreu para algumas pessoas, no caso, os famosos eleitos, os escolhidos, aqueles que foram na eleição incondicional de Deus, foram escolhidos. Na realidade, a eleição incondicional, o que realmente significa é a seleção incondicional. Deus selecionou pessoas. Né? Ele escolheu todo mundo para ser salvo, na realidade. Né? Deus quer que todos sejam salvos. Nós vimos isso na semana passada. Deus quer que todos sejam salvos.
Deus quer que todos venham ao arrependimento. Essa é a vontade de Deus, Ele escolheu todos. Agora, nem todos escolhem a Deus. Então, quando o calvinista fala sobre eleição incondicional, ele está dizendo seleção incondicional, porque Deus, Ele selecionou. Tá? Ele selecionou. Mas, de todo modo, então, o terceiro ponto do calvinismo, a expressão limitada, fala que Deus, que Jesus morreu por alguns, mas não morreu por todos. E isso, claro, não faz sentido ante tantos versículos que nós vamos ver alguns daqui a pouco, mas se fosse só uma vez mencionado na Bíblia de forma tão clara, já seria o suficiente. Como falar aqui, que Jesus provasse a morte por todos. Aí eles vão dizer, não pastor, o que ele quer dizer aí é por todos os eleitos. Mais uma vez, não é isso que o versículo está dizendo. Se para você provar uma doutrina, você tem que estar acrescentando palavras onde a Bíblia não fala, então a sua doutrina é falsa. Tá? E não tem nada nesse contexto, nós vamos falar especificamente sobre o contexto geral do livro de Hebreus, daqui a pouquinho. Tá? Porque nós lemos de Hebreus 2, mas todo o contexto de Hebreus não tem nada a ver com esse fato de Deus morrer por algumas pessoas e não por outras. Então, é um problema sério. Inclusive, existem muitos calvinistas hoje que, para mascarar, esconder, camuflar essa, eu não posso chamar de outra coisa senão essa heresia, o que eles fazem, eles mudam o termo de expiação limitada para redenção particular. Bonito, né? Mas quer dizer a mesma coisa, outro nome para a mesma porcaria. Outro nome para a mesma heresia. Redenção particular, ou senão, redenção definida. Ou seja, é particular para os que Deus escolheu. Ela é definida porque Deus que definiu quem é ser salvo. Mais uma vez, esse ensino você não encontra na Bíblia. A não ser que você comece a acrescentar palavras e tirar palavras aqui e dali. Aí você encontra. Mas se você for pegar a palavra de Deus, toda a palavra de Deus, no seu contexto, então não existe. Então eles mudam, literalmente mudam o termo. Né? E como eu falei, muitas vezes, quando se trata de falsas doutrinas, as pessoas mudam os termos para confundir. Eles dizem que não creem em expiação limitada, mas creem na redenção particular. E qual a diferença? Nenhuma. Eles percebem o absurdo da afirmação, o absurdo do nome, então eles mudam para tentar amenizar a coisa, mas só mudou o nome. Tá? Você pegar um gambá e botar um perfume nele, ele continua um gambá. Você pega um porco, você bota um vestido nele, um brinco, bota batom, continua um porco, gente. Não vai mudar, só que você mudou o nome, você mudou o exterior, o ensino ele é o mesmo. Então, é uma tática velha para confundir e para enganar as pessoas. Então, a Bíblia é clara nesse ponto, como em qualquer dos seus ensinamentos, que Jesus morreu, Jesus derramou o seu sangue por todos os homens. Todos os homens. Jesus até derramou o seu sangue por aqueles homens que nunca aceitaram ou aceitaram Cristo. Tem gente hoje no inferno, perdidos eternamente. Jesus morreu por eles. Jesus morreu pelo ateu, Jesus morreu pelo budista, muçulmano, católico, crente batista. Deus morreu por, não interessa a sua religião, a sua crença. Não interessa em que você crê, se você é homem ou mulher, se você é criança, se é adulto. Jesus morreu por todos. Todos os homens morreram. Então, para você acreditar na expiação limitada, que diz que Jesus não morreu por alguns, então você vai ter que desacreditar o que nós acabamos de ler. No versículo 9, só voltando um pouquinho, vemos, porém, coroado de glória e honra, aquele Jesus, então, está falando sobre Jesus, aquele Jesus que fora feito um pouco melhor do que os anjos, por causa da paixão da morte. Então, o contexto aqui está falando sobre a morte, a paixão da morte. Que paixão? É que ele morreu na cruz por nós. Da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Então nós vamos ter que desacreditar Hebreus 2:9, nós vamos ter que desacreditar 1 João 2, versículo 1 e 2, que diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Versículo 2. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Como é que você faz o que com esse versículo? Como que pode ser mais claro, mais gritante, do fato que Paulo repete, ele fala assim, João fala, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Aí ele fala, e não só pelos nossos. Ele diz
essas palavras, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Quando alguém vem dizer, pastor, que a Bíblia, você tem que interpretar a Bíblia. Gente, aqui não tem que interpretar, você tem que ler e acreditar, mais nada. Está dizendo o que está dizendo e você não tem que aprender grego, hebraico, exegese, hermenêutica, pneumática. Você não tem que treinar nada disso, gente. Você tem que entender a Bíblia. A Bíblia está dizendo, ele morreu não só pelos nossos, ele é apropriação não só pelos nossos, mas pelo de todo mundo. Então, essa conversa de expiação limitada, simplesmente, ela não é bíblica. E fica difícil deixar a coisa mais clara do que nesses versículos. Agora, esses versículos, eles, em momento algum, dizem, insinuam sequer, nem dão margem alguma para essa questão de expiação limitada. Muito pelo contrário, eles acabam, detonam, desabancam completamente essa questão. E o apóstolo Pedro, também sobre especificação, ele nos avisa sobre esse ponto específico, de que haverá pessoas que virão negar que Jesus morreu por todos, que Jesus é quem ele é. 1 Pedro 2:1 fala assim, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor. Você dizer que Jesus, o Senhor, não morreu por todos, você está o negando. Você está negando a Ele, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse versículo aqui, mas Pedro está avisando a gente, olha, haverão falsos doutores, falsos profetas, que vão ensinar heresias, tá? Que estão negando o fato que Jesus é o que Ele é. Então, o que nós temos aqui é essa expiação limitada que não é bíblica. Nós temos aqui também alguns, no dia de hoje, que não aceitam o termo expiação limitada, mas aceitam o ensino, só mudou o nome. E nós temos também o que eu chamo aqui os pseudo-calvinistas. Gente, tem muito mais pseudo-calvinista por aí que você imagina. Pseudo-calvinistas são falsos calvinistas, eles são calvinistas, mas eles simplesmente usam esse termo, aplicam para si mesmos, porque eles não conhecem direito o que é o calvinismo. Eles foram dados uma situação que falou, ou você é isso ou você é isso. Ou você é arminianista ou você é calvinista. Pronto, você escolha. Arminianista pede salvação, calvinista não. Eu acho que salvação não se pede. Então você é calvinista. Como se isso fosse tudo que é ser o calvinista. Gente, não é. É muito mais. Tem muito pseudo-calvinista. Gente que se identifica como sendo calvinista, mas se você for direitinho ver o que eles creem, eles não são. E se eles começarem a estudar, e se alguém sentar e honestamente ensinar o que realmente o calvinismo ensina, eles iam deixar de usar esse termo rapidinho. A não ser que eles tenham algum orgulho de não querer admitir que estavam em erro. Então, há quem diga que é calvinista e rejeita esse ponto. Eles dizem assim, você vai ouvir muito isso, eu sou um calvinista, mas eu sou um calvinista de 4 pontos. Eu sou um calvinista de 5 pontos. Calvinismo se resume nesses 5 pontos, no TULIP, que seria a tulipa que nós estamos estudando agora, tá? Então, ou você é calvinista ou você não é. Você ser calvinista, mas rejeitar um dos pontos, então você não é calvinista. Mesmo porque todos os 5 pontos do calvinismo estão interligados. Um sustenta ou derruba o outro. Se um cai, os outros caem. Eu vou dar um exemplo aqui nesse caso. Se alguém aceita os ensinamentos de que o homem é incapaz de crer em Deus para se salvar, ele é incapaz, ele crê na total depravação, ou que na realidade é a total incapacidade do homem. É o que Calvino ensina. O homem é depravado? Em toda a sua natureza mas ele ainda é capaz de escolher Deus, ele é capaz de tomar uma decisão. O que Calvino ensina é incapacidade ou inabilidade total do homem. Se você crê que existem pessoas que são, que o homem em geral é incapaz de escolher Deus, se você crê que Deus fez uma seleção incondicional, ele fez uma eleição, eles chamam de eleição, eles chamam de seleção, se Deus escolheu certas pessoas e outras não, então você não tem como negar o terceiro ponto, que é uma expiação limitada. Se você crê que Deus escolheu uns para o inferno e uns para o céu, se você acha que o homem é incapaz de tomar decisão se não for Deus que tome por ele, então realmente você precisa obrigatoriamente crer que a morte, o sangue de Cristo, realmente não foi derramado para todos os homens. Porque nem todos os homens vão ser capazes, ou têm a possibilidade sequer de serem eleitos. Então, de fato, faz sentido, se você crê no T, se você crê no U,
Se você quer na depravação total, você quer na eleição incondicional, você não tem como não crer na expiação limitada. Porque os primeiros dois pontos justamente sustentam o terceiro, e o terceiro sustenta os outros dois. Então, quando alguém fala que eu não creio nos 5 pontos do calvinismo, então você não crê em nada. Porque se um ponto cai, os outros 4 caem também. Um sustenta o outro. Os 5 se sustentam de pé, os 5 se desabam. Não tem como você tirar um, você tira um, a coisa desmancha todinha. Não fica nada, cai. Um derruba o outro rapidamente. Então, não tem como você aceitar um e não aceitar os outros 4. Não tem. Ou você aceita os 5 como são, que cada ponto está errado, um é mais errado que o outro, ou você rejeita os 5 e você aceita os 5. Você não pode aceitar metade e ficar com metade. Isso não é lógico. Não faz sentido, não é coerente, não é honesto, não é sincero alguém dizer isso. Mas tem pessoas que dizem, eu sou um calvinista de 4 pontos, 3 pontos, 5 pontos, 1 ponto. Eu, pessoalmente, eu não sou calvinista de ponto de nada. Eu não sou tulipa, não sou nada. Não tem nada a ver. E por quê? Porque a Bíblia não é. Eu não sou calvinista, eu sou biblicista. Porque a Bíblia fala, eu fecho com a Bíblia, tá? Mas vamos ver aqui, porque muita gente fala, não, mas não é isso aqui. As pessoas exageraram. As pessoas pegaram o que Calvino falou e eles extrapolaram aquilo e aumentaram aquilo. Ok, vamos deixar o que Calvino fala. Vamos ver o que as institutas de Calvino, que ele mesmo escreveu, está falando sobre esse assunto. Porque ele não exagerou em nada. Tá? Se você olhar, não, olha, claro, eu espero que ninguém tenha as institutas de Calvino aqui com você, mas se você tivesse, se você abrisse no volume 3, capítulo 22, a página 11, você ia ler assim, eu acho que eu li isso semana passada, mas diz assim, o réprobo, assim como o eleito, são determinados a assim serem pelo conselho secreto da vontade de Deus. Ou seja, foi Deus que falou. Então, se o réprobo foi assim determinado por Deus, então Cristo não morreu por ele, por isso que ele é réprobo. Porque Cristo não morreu por ele. Se você olhar nas Institutos de Calvino, volume 3, capítulo 3 e página 4, fala assim, essa perdição foi decidida desde antes a eternidade, e nada neles poderia transferi-los à classe oposta, assim como nada que os eleitos pudessem fazer para transferi-los a se tornarem réprobos. Então, mais uma vez, se não há nada a ser feito, então Cristo não morreu por eles. Por isso que essa incapacidade, inabilidade, impossibilidade de eles serem salvos é porque Cristo derramou sangue só por um grupo, e como eles estão no grupo errado, então pronto. Então, Cristo não foi para a cruz por todos, e sim por alguns. Então, o calvinismo ensina isso claramente, que é exatamente o que Agostinho pregava, gente. Simplesmente prestou um nome e a coisa foi-se embora. Mas não é nenhum exagero, esses 5 pontos, muita gente acha errado e antibíblico, aí eles querem, por algum motivo, não sei qual, defender e livrar as costas de Calvino, dizer que Calvino disse isso. Gente, Calvino disse isso. Por isso que é ensinado, ele disse isso. Tá? E eu não tenho nada contra Calvino pessoalmente, mas os seus ensinos. Tá? E não é bíblico. Vamos ver o que a Bíblia fala então sobre isso. Tá? Porque lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 29, está, o contexto dali são pessoas que ouviram o Evangelho e rejeitaram o Evangelho. Tá? Hebreus 10, 29. Diz assim, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança, com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Diga uma coisa, aqui o que o autor de Hebreus está dizendo é que há pessoas que vão pisar o Filho de Deus, vão ter o sangue da aliança por profano, e fizeram um agravo ao Espírito da graça. Diga uma coisa, por que tanta responsabilidade, tanta cobração, tanta ameaça para pessoas que não tiveram escolha de aceitar ou rejeitar, mas o mais importante, se não tiveram escolha de optar pelo sangue e a aliança e o Espírito de graça que Deus dispõe para todos? Essa indignação aqui que a gente lê, né, que ele fala aqui, quanto maior castigo cuidar ser merecedor, por que tudo isso? Porque a pessoa tinha acesso. O sangue que está sendo profanado, por que profanado? Porque foi rejeitado. Está dizendo, não, eu não vou aceitar esse sangue porque não é bom bastante, por exemplo.
Então essa indignação que a gente vê no versículo 29 é justamente devido ao fato que Jesus morreu por eles e eles estão fazendo um agravo ao rejeitar. Assim como seria um agravo você chegar para mim, você comprar um presente para mim, dar para mim, aqui pastor, e eu disser, não, quero não, você não quer nada. Isso é um agravo, é uma afronta. É como você me convidar para jantar, almoçar na sua casa. Não, vou não. É por quê, professor? Porque não vai dar, o dia não é um bom dia? A hora não é uma hora boa? Não, não é, porque eu não quero passar tempo, eu não quero ver sua casa, não quero comer na sua casa, não quero estar à mesa com você, não quero passar tempo eu não quero ver comunhão com você. Isso é o quê? É um agravo. Mas o agravo é feito porque o convite foi feito. A escolha foi dada e eu rejeitei, eu tornei profano. Agora, se Jesus não morreu por todos, por que essas pessoas que rejeitaram Cristo, apesar dele ter morrido e derramado seu sangue por eles, por que essas pessoas são cobrados tanto e vão receber maior julgamento porque assim fizeram? É porque o sangue de Cristo foi derramado por eles e eles rejeitaram. Assim como você me fez o convite e eu rejeitei, não porque eram, bom, esse dia não é um bom dia, essa hora não é uma boa hora, vai ter o que no cardápio? Eu não gosto de fígado. Não foi isso. A questão foi, eu não quero olhar para a tua cara. Eu não quero sentar na mesa com você, eu não quero conversa com você. Isso é um agravo, mas é um agravo porque você me fez o convite, você me estendeu a cortesia. Agora, se você nunca me convidou para a sua casa, você nunca me convidou, então se eu não for na sua casa, que agravo há nisso? Qual o problema nisso? Qual a responsabilidade? Você nunca me convidou. Então eu nunca fui. Então você não pode me acusar de ter recusado o convite à sua casa. Igualmente com Cristo, como que essas pessoas estão sendo, na Bíblia, cobrados? E estão dizendo que vão ser julgados e merecedores de mais grave julgamento se Jesus não morreu por eles. Se o sangue de Cristo não foi derramado por eles. Então, esse versículo não faz sentido. Não faz sentido esse versículo aqui, se Cristo não morreu por todos. Então o que acontece, e mais uma vez, voltando para 1 Pedro 2,1, nós lemos agora há pouco, ele fala sobre falsos profetas, mas veja só o outro ângulo que eu vou trazer em relação a isso. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias e perdição. E negarão o Senhor, agora repare, quais são as próximas palavras? E negarão o Senhor que os resgatou. Mas aí continua. Trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Peraí, mas eles são perdidos ou são resgatados? Eles são perdidos. A questão aqui é que esses falsos profetas eram perdidos. Só que é o seguinte, mesmo o falso profeta, o falso doutor, o falso mestre, mesmo perdido, Cristo morreu por eles. Cristo morreu por eles. Eles não aceitaram a salvação. Mas só porque você não aceitou a salvação, não quer dizer que Cristo não morreu por você. Cristo morreu, como nós vimos, por todos. Não somente Jesus, é não só apenas a apropriação pelos nossos pecados, mas também de todo mundo. Inclusive do falso profeta, do falso mestre, falso pastor, falso apóstolo, perdido. Jesus morreu por eles também. E se a gente levar em consideração a expiação limitada que diz que Jesus só morreu por alguns, então 1 Pedro 2,1 em relação aos falsos profetas não faz sentido. Então entenda, Jesus morreu por todos. Não interessa se você era perdido, se você... bom, todo mundo era perdido há algum tempo, tá? Mas não interessa se você vai morrer perdido sem Cristo. Se você é um falso profeta, falso mestre, Jesus morreu por você também. Jesus morreu, como eu disse, pelo ateu, pelo muçulmano, pelo terrorista muçulmano que foi se explodir, matou um monte de gente. Ele morreu por todo mundo. Agora, nem todo mundo escolhe, nem todo mundo aceita a salvação. Tá? Esses falsos mestres ouviram, mas não aceitaram e não eram salvos. Então eles negaram o Senhor, no sentido de negar que ele morreu por todos, negaram o Senhor, no sentido que era o Salvador deles pessoalmente, apesar de Jesus ter morrido por eles. Tá? Voltando ao exemplo, jantar. Você vai para sua casa, você prepara uma refeição para mim, você compra os ingredientes, você prepara tudo certinho, você coloca a mesa, faz o convite, eu não vou. Eu não fui, eu não desfrutei daquela refeição. Mas você comprou os ingredientes, você preparou,
os pratos, você colocou a mesa para mim, só que eu não fui, mas você fez aquilo para mim. Você não deixou de ter feito aquilo. Aquilo você fez para mim. O fato que eu não fui, eu não aceitei o convite, eu não sentei, não desfrutei da refeição, não muda o fato que você fez aquilo por mim. É como Cristo. O fato que Cristo morreu por todos, mas nem todos aceitam a salvação, não quer dizer que ele não morreu por aqueles que não o aceitaram. Jesus morreu por todos. E o calvinismo ensina que não, que ele morreu por alguns, apenas isso não é bíblico. E outra questão que eu mencionei agora há pouco, a respeito do contexto do livro de Hebreus, eu não quero agora, veja bem, eu não quero tratar de versículos, ou capítulos, ou partes individuais do livro de Hebreus. Nós poderíamos fazer isso, mas por uma questão de tempo, nós não vamos, mas por uma questão também de tomar o contexto todo de Hebreus. O contexto todo de Hebreus, tomar o que o livro inteiro está querendo dizer, é totalmente contrário a essa questão de expiação limitada. Por exemplo, qual é o contexto geral de Hebreus? O próprio termo Hebreus está dizendo que o livro foi escrito, a sua audiência principal, primária, digamos, somos hebreus, somos judeus. Não quer dizer que se você é gentil como eu e você somos, a gente pode ignorar esse livro. Claro que não. Mas nós temos que contextualizar a Bíblia, e uma das coisas que você usa, que é muito importante para contextualizar, ver o contexto, é você ver quem está escrevendo e para quem aquilo está sendo escrito. Tá? Então, eu pessoalmente creio que foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus, eu não posso provar isso, não vou comprar briga com ninguém, mas eu creio pessoalmente que foi. Mas não interessa, não muda nada. Tá? O autor de Hebreus escreveu para os judeus, para o povo judeu. Em grande parte, ele está querendo convencer o judeu, o povo judeu, ao cristianismo. A sua audiência, digamos assim, o seu alvo eram judeus, uns salvos, eram judeus, digamos, messiânicos, judeus que acreditam que Jesus era o Messias, então, mas judeus que eram salvos, eram crentes, mas hebreus, judeus, e também uma grande parcela, eu imagino, e nós podemos também deduzir por certos trechos do livro de Hebreus, que ele também estava falando a hebreus que não haviam aceitado a Cristo. Eles haviam ouvido falar de Cristo, eles haviam sido expostos a Cristo, o Evangelho, mas não haviam necessariamente aceito a Cristo, não haviam necessariamente sido salvos por Cristo. Mas esses são os dois grupos de pessoas. Havia um contingente salvo, judeu salvo e judeu perdido. Tá? Então, os dois extremos, e várias pessoas aqui no meio do caminho. Uns judeus que estavam mais convencidos, uns judeus que estavam menos convencidos, e assim por diante. Mas, então, esses dois grupos eram audiência. Lembre que naquela época, e ainda hoje, existe muita perseguição para o judeu quando ele muda para o cristianismo, ou qualquer outra religião, mas o cristianismo especialmente. Se você é um judeu, e você lê a Bíblia, e você crê que Jesus é o Messias, e você aceita Jesus como sendo o Messias, você é salvo, você vai ter perseguição da sua família. Você vai ter rejeição da sua família. Você provavelmente, em muitos lugares do mundo hoje, Israel especialmente, você chega ao ponto de ser deserdado. Não é incomum a família ter um enterro, um funeral com caixão e tudo, só que você não está no caixão, é claro. Mas eles têm um enterro simbólico seu. Você morreu. Eles têm uma cova, uma lápide, eles têm tudo, vai enterro. Caixão com pertences seus, fotos suas, eles têm um enterro simbólico. Você, para eles, morreu. Enterraram você. Para sua família, seus amigos, você deixou de existir, você está morto. O muçulmano vai um passo além, ele literalmente te mata. Tá? O judeu te mata simbolicamente. O muçulmano, ele literalmente te mata. Ele mata você, bota um caixão e enterra. Tá? Não é simbólico, é real. Mas existe, ainda hoje existe naquela época. Então tinha muita gente relutando. Muita gente na dúvida, achando, bom, se eu fizer isso, eu vou... E lembrando aqui, não é só uma questão que você não vai mais comer o bolo de chocolate que a mamãe faz, a vovó Agostinha fazia. Não, você não vai mais receber herança. Peraí, calma aí, mas e a minha herança, como é que fica? Você morreu. Você é deserdado. Então, qualquer coisa que você teria por receber de herança, não vai receber mais. Você perdeu a herança. Perde tudo. Então, havia muita resistência, muita perseguição, muita rejeição. E o argumento usado, por via de comparação, que o autor de Hebreus faz, tentando convencer o judeu indeciso e tentando firmar o judeu já decidido e crente, ele faz uma comparação.
ele compara o que o judaísmo trazia, oferece, tem, e como em Cristo nós temos tudo que o judaísmo oferece, só que muito melhor. Você lê o livro de Hebreus, você vai ler que Cristo é o superior, ele é o melhor mediador, ele é o melhor tabernáculo, é uma melhor oferta, é o melhor sacrifício, é o melhor sacerdote. Você vai ver essas coisas repetidas vez após vez no livro de Hebreus. Ele fala, Hebreus, nós temos tabernáculo, pois bem, tabernáculos feitos com nós temos Cristo. Nós temos a oferta, o sacrifício, Cristo é um sacrifício, uma oferta melhor. Tinha o sumo sacerdote, pois Jesus Cristo é um muito melhor sumo sacerdote do que o sacerdote humano. Então o autor de Hebreus está dizendo constantemente, olha, se o judaísmo oferece isso, Cristo é isso, só que melhor, é superior. Ele é melhor oferta, melhor sacerdote, melhor tabernáculo, melhor tudo. Melhor promessa, melhor descanso, ele é o melhor tudo. Então ele tenta fazer essa posição para encorajar o judeu salvo, afirmar o judeu salvo e tentar convencer o judeu perdido que realmente Cristo oferece algo melhor e superior. Aí você entenda que ao fazer essa oferta, Cristo ele é o melhor sacrifício, sacerdote, oferta, tabernáculo, descanso e tudo mais, para todos, inclusive os judeus que não creram. E haviam judeus que não creram. Hebreus capítulo 6 trata disso. E é um capítulo que muita gente incauta, eles pegam o capítulo, Hebreus capítulo 6, os primeiros capítulos, para dizer que salvação se perde, você pode perder a salvação. Gente, aqui não está falando de perder a salvação. Aqui está falando sobre judeus que ouviram o Evangelho, conheceram o Evangelho, experimentaram o Evangelho, tiveram contato com o Evangelho. Esse grupo aqui, que Hebreus foi escrito, tem esse grupo que foram os hebreus que foram salvos, e tem esse grupo dos hebreus que não foram salvos. Pois bem, Hebreus 6, o início do capítulo, está falando sobre esse grupo que ouviu, experimentou, conheceu, mas nunca aceitou. Nunca recebeu Cristo, nunca foram salvos. Mas Jesus ainda era o melhor sacerdote, oferta, tabernáculo, descanso para eles, mesmo eles não sendo salvos, mesmo eles nunca tendo aceitado Cristo como Messias. Cristo ainda é superior em todas aquelas coisas para ambos os grupos. Então você me diga uma coisa, como é que isso explica expiação limitada? Muito pelo contrário. Se Jesus de fato só morreu e só é eficaz para um grupo de pessoas, por que Hebreus foi escrito? Por que tentar convencer um grupo de judeus, e desse grupo aqui muitos nunca aceitaram Cristo? Mas é claro que ele ainda é o mais superior ao tabernáculo, sacerdote, oferta, descanso, etc. Então todo o contexto do livro de Hebreus é um que diz que Cristo é superior em todos esses pontos para todos, gentil e judeu, salvo ou não. Para o judeu salvo e o judeu perdido, ele ainda é superior. Para o gentil salvo ou perdido, ele é superior. Ele é superior para todos, ele é melhor para todos. Por quê? Porque ele morreu, derramou seu sangue para todos. E essa conversa de expiação limitada é conversa para poder dormir. Não está na Bíblia. Mas você pode citar o que Agostinho escreveu, o que Calvino escreveu, o que a Confissão do Westminster escreveu, o que os pontos de Dort. Gente, se você quer ir atrás de coisa que não é Bíblia, vão-se embora. Agora, eu vou ficar com a palavra de Deus. E o grande problema com falsos ensinos é esse: eles deixam a palavra de Deus e a palavra de Deus se torna um apetrecho, apenas um detalhe. Mas a autoridade principal está em outras coisas que não são a palavra de Deus. Então, a gente não tem como olhar para a Bíblia, mesmo de forma percussória e superficial, e completamente derrubar, não só esse, mas qualquer um dos 5 pontos do calvinismo. E é um absurdo como pessoas supostamente estudadas, lidas e entendidas caem nessa conversa. É o que eu chamo dos pseudo-calvinistas. Por quê? Porque se eles forem parar para pensar e analisar, e meditar, e ver o que realmente está sendo propagado pelo calvinismo, a gente na hora diz, opa, eu não tenho nada a ver com isso. Agora, muita gente não chega a esse ponto, sei lá, por questão de comodismo, praticidade, orgulho, teimosia, eu não sei o que é, não é da minha conta. Mas eu sei que isso não é um ponto bíblico que nós temos que ter muito cuidado. Nada daqui está falando sobre os eleitos. Que Jesus morreu pelos eleitos, muito pelo contrário. Então, mais uma vez, nós temos algo em comum com cada um dos pontos do calvinismo. Isso é que calvinistas dizem não crer
Tá? Você vai encontrar calvinista dizendo, não creio no primeiro ponto, eu não creio no segundo ponto, eu não creio no... Então você não é calvinista. Então calvinista crê em todos os pontos, você pode crer em um e não crer no outro, porque um sustenta o outro. Tá? Você vai ver a mesma coisa, que eles mudam o termo, eles mudam o nome para tentar amenizar a coisa, mas continuam o mesmo ensino. A mesma coisa, e que eles continuam propagando o erro ensinado pelo calvinismo. A verdade é que o sangue de Cristo derramado, e o sangue de Cristo é eficaz para todo aquele que nele crê. Grego, gentil, judeu, salvo, perdido. Se você crê, o sangue é eficaz. A eficácia do sangue de Cristo está se você colocar sua fé nele. Deus deu fé para todo mundo. Se você colocar sua fé no seu sangue, na sua morte, na sua ressurreição, na sua obra que ele fez, então aquilo se aplica a você e a qualquer um que crê. O nosso trabalho é levar o evangelho a toda criatura. Nossa função, nossa missão é levar o evangelho para que as pessoas possam acreditar, possam conhecer, crer e receber. Agora você começa a dizer que o sangue de Cristo não é para todos, aí você começa a perguntar, então para que eu vou evangelizar? Como é que eu sei que o sangue de Cristo foi derramado por essa pessoa ou aquela pessoa? Porque eu vou perder o meu tempo. Porque eu vou chatear aquela pessoa. Porque eu vou sacrificar do meu tempo se... Então é um inimigo. É um inimigo. Jesus falou, ide pregar o evangelho a toda criatura. Ele não falou que pregar o evangelho a toda criatura pela qual eu morri. Não, por toda criatura. Por quê? Porque ele morreu por toda criatura. Ele morreu por todo mundo. Então pregue a todos. E deixe que a pessoa decide se vai ou não aceitar aquilo. Que é justamente a antitese do calvinismo. A pessoa não tem como escolher. Jesus não morreu por ela, porque Deus não te escolheu. Então pronto. E nada disso é bíblico. E isso é o que nós podemos chamar um grande inimigo da evangelização. O pastor Jack House, ele pregou uma mensagem uma vez, chamada Inimigos da Evangelização. Ele falou que ele odiava tudo aquilo que era contrário ou que não era algo que ajudava na evangelização do mundo, de ganhar almas. Isso aqui é uma dessas coisas. O calvinismo é um inimigo da evangelização. É um inimigo do evangelismo. Você não vê um calvinismo dizendo, não, é errado. Não, eles não vão dizer isso. Claro, ninguém vai dizer isso. Não, é errado, não deve. Alguns dizem, para ser bem franco, tem uns mais afoitos que dizem isso. Mas você pega o calvinismo, não vai dizer isso para você. Mas quando você analisa o que eles pensam e como eles creem e como eles raciocinam, é isso. É isso. Então existe uma questão de você começar a colocar empecilhos. Começa uma questão de você começar a colocar dificuldades para ser salvo. E o raciocínio é esse. Bom, eu vou pregar o evangelho que é simples. O evangelho é pela graça. O evangelho é simples. Eu preciso complicar para filtrar. Porque se realmente essa pessoa for eleita, ela vai passar por esses obstáculos. Por mais obstáculos que eu coloque, ela vai passar. Porque ela é uma eleita, ela foi escolhida. Então, as pessoas se sentem na obrigação de começar a colocar empecilhos, dificuldades, justamente para dificultar a salvação. Por quê? Bom, se ele realmente foi eleito, eu posso jogar o que eu quiser para ele, que ele vai ser salvo. E eu vou jogar obstáculo, porque caso ele não seja um eleito, a gente já resolve aqui a questão. Então eu vou colocar bastante obstáculo, dar bastante oportunidade para ele cair fora, porque se ele cair fora, eu sei que ele não foi dos eleitos. Vamos ver isso um pouquinho semana que vem sobre a graça irresistível. Mas a questão é que esse comportamento, o raciocínio, não é como eu estou explicando, mas ele vai vir disso daqui. Pessoas começam a se comportar desta forma porque eles estão crendo desta forma. Tá? Ninguém vai dizer para ele, primeiro é o seguinte, você tenta fazer salvação bem difícil. Eles não vão dizer, ninguém ensina assim, eles não vão dizer isso. É muito mais sutil. Porque tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz vai ser colorido, tingido, influenciado pelo que você crê. É algo que você faz sem sequer perceber. Algo como que inconscientemente, é como se fosse um instinto. O que você crê, a sua fé vai determinar como você age, como você fala e como você raciocina. E como você age, fala e raciocina vai basicamente determinar o seu comportamento. Vai determinar o seu comportamento em relação às pessoas perdidas, como que você vai abordar e tratar aquelas pessoas. Se você lá no fundo acha
que Deus escolheu uns e não outros, que nem todo mundo tem capacidade de escolher, e que se Deus escolher você tá garantido, então você automaticamente, instintivamente, você vai começar a agir de tal forma que vai querer colocar dificuldades, empecilhos e obstáculos para tentar separar. Agora você veja, você não está pensando como eu estou explicando, a pessoa não vai pensar como eu estou explicando, mas esse processo inconsciente que acontece. Por isso que é importante a gente esconder a palavra de Deus no nosso coração, para não pecar contra Deus, porque uma vez que você tem a verdade no seu coração, a forma de você agir, pensar e raciocinar e falar vai ser automaticamente moldada ou transformada, se for o caso, pelo que está aqui. Por isso que é importante a gente estudar, aprender a palavra de Deus, esconder no nosso coração. Porque tudo que sai da boca, tudo que a gente faz, como a gente pensa, vai ser moldado por aquilo. E se o calvinista realmente crê, que a gente está vendo, que Deus escolheu uns para o inferno, que o homem é incapaz de escolher, que Jesus não morreu por todos, que uma vez que você ouve o evangelho e você foi eleito, você vai cair um raio, que você vai acordar. E tudo. Então, aquilo vai atingir a sua forma de abordar e apresentar o evangelho, que é uma forma errada. Tá? Então, nós temos que ter cuidado com o que nós cremos. E por isso que é importante, Romanos 12 fala que nós temos que ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Sua mente, tem que ter a coisa certa na mente para ele transformar a sua pessoa, como você pensa, como você raciocina, como você age, como você fala, tudo o seu ser vai ser transformado, primeiramente, no coração. O que está no seu coração? O que está na sua mente? É a verdade? Então, isso vai moldar. É um processo chamado santificação. Tá? Mas isso é outro assunto para outra aula. Vamos encerrar agora. Oremos. Pai amado, Deus querido, obrigado por